Senhoras e senhores, senhoras e senhores, boa tarde, boa noite, bom dia. Rapidamente aqui, passando o gabarito da prova de analista e oficial de justiça TJ Santa Catarina, tudo bem? Rapidamente, pessoal. Questão 55, a questão, enfim, né, dependendo da prova, né? Vamos pelo objeto. A questão do uso capião daquele que abandona o lar. Bem tranquilo, uma questão fácil, ok? Bastava o aluno conhecer a letra de lei, ok? Tranquilinho ali, gabarito. O gabarito está correto, não há recurso. Questão 56, questão mais difícil da prova, ok? Questão mais difícil da prova. Questão que alguns alunos vieram falar comigo hoje à tarde e tem cursinho aí comendo bola, ok? Tem cursinho aí comendo bola. O gabarito da questão está correto, senhores, ok? Está correto. E aqui já fica o meu registro de espanto, né? Cobrar de lei de locações, né? Não cobrou nada de posse, não cobrou nada de contrato, né? Enfim, concurso público, às vezes acontece essas coisas. Essa prova realmente, né? Cobrar servidão, enfim, a prova é bastante heterodoxa, mas acontece, né? E, infelizmente, a gente tem que estar preparado para isso, ok? Vamos lá, 56, o gabarito está correto, é letra A. Como é que é? Vou explicar a você, tudo bem? Veja, vai aplicar aí o artigo 10 da lei de locação, então a fulana que morreu, né, a Marisa que morreu, perdão, a Marisa, isso, né? É isso, a Marisa morre. E ela tem 3 herdeiros, não é mesmo? Mas só o Luiz, só um deles, né? Enfim, recebe o dinheiro. E esse só o Luiz que entra com ação de cobrança, tudo bem? A questão é, ele é herdeiro, aplica o 10 lá, então a legitimidade, ou seja, o contrato não se extingue, os credores são todos os herdeiros, né? Passam a ser todos os credeiros por força da morte. O que tem o pessoal dizendo? Felipe, mas então é um bem, como a herança é um bem, ela se transmite de maneira indivisível, estamos lá no 1791, parágrafo único, né? Ora, nós estamos diante de uma obrigação indivisível, Felipe, e, portanto, precisa da famosa caução de ratificação, né? Mas é um equívoco, senhores. Por quê? Porque essa interpretação estaria certa não fosse o artigo 2º da Lei de Locação, que diz que, havendo mais do que um locador, entende-se que são solidários, se o contrário não se estipulou. Ou seja, o que existe ali, os 3 credores, os 3 filhos da Marisa, os 3 herdeiros da Marisa, são credores solidários. E sendo credor solidário, ok? E sendo credor solidário, ok? Não há que se falar em caução de ratificação, ok? Todos os 3 solidariamente podem cobrar a dívida e não precisa da caução de ratificação, que só se aplica a caução a caução de ratificação, nós sabemos 262, essa caução só se aplica quando a obrigação é indivisível. Mas aqui, além de ser indivisível, senhores, ela é solidária, ela é solidária. E em sendo solidária, a solidariedade, nós sabemos, prevalece em relação à indivisibilidade. E desse modo, a questão realmente é essa. Se você chegou no raciocínio da caução de ratificação, você já está preparado para passar numa prova de analista, ok? Muitos colegas meus juízes não chegariam a esse raciocínio. Agora, realmente, eu fico pensando no aluno que deu aquele chute de sorte, né? Tentou, não, Felipe, deixei a lei de locação. E é absolutamente... enfim, Felipe, eu passei os olhos na lei de locação e não me atentei a esse detalhe. Isso aqui é prova da magistratura, sendo uma questão muito difícil. Aliás, devo dizer aos senhores, uma prova de direito civil bastante difícil, esquisita e difícil, com o devido respeito, naturalmente. Heterodoxa, vamos falar bonito, né? Uma prova heterodoxa e difícil. Essa questão de 56, por exemplo, muito difícil. Questão 57 também, caindo um tema excepcional, um tema que não costuma aparecer em prova de concurso público, né? Isso nós tratamos em sala, eu tratei com você com calma, uso capião, tratei posse com você, ok? As aquisições de propriedade e vai lá e cai servidão,
ok? Vamos lembrar que nesse caso aí de servidão não tem o que motivo de extinção. Há uma discussão doutrinária se aquele rol do 1388 e 89, 1388, 1389, se aquele rol é taxativo ou não. Há essa controvérsia, mas claramente aqui não há motivo para cancelar, ok? O que vai se exigir aí, esse negócio de caminhar com cachorrinho, que mau cheiro no local, a prática de acidentes, isso aí está no campo do ilícito obrigacional, vai se resolver tendo por norte a responsabilidade civil, e não o núcleo mesmo do direito real registrado, tudo bem? Então, aqui a assertiva é gabarito também correto. 58 também, já uma aluna veio conversar comigo, também não tem o que arrumar. É isso mesmo, senhores, ok? O aluno, a pessoa não tem gabarito. Tem gabarito, senhores. Aqui faltou, de novo, eles exigiram um pouquinho de raciocínio junto com a questão. Na leitura da questão você tem que raciocinar, o que na prova a gente sabe não é fácil. Então, além de conhecer a matéria, você tem que raciocinar um pouquinho, como na questão 56 dos inquilinos lá da locação. Por que, senhores, que tem que raciocinar? Porque, veja, ela tem 16 anos e um ano depois, né, lá com o sim do servidor público em amplo senso, né? Ele é oficial de justiça de Santa Catarina, ou seja, quem já tem mais de 16 anos e tem um cargo público, nós sabemos lá, na forma do artigo 5º, parágrafo único, um daqueles incisos lá, está emancipado. Estando emancipado, a tutela cai. Ora, se a tutela cai, senhores, não há nem impedimento, nem causa de impedimento, nem causa de suspeição. Felipe, mas ela é menor, ela é menor de 18 anos, não precisaria então de alguém ter que... não, senhores, não precisaria. Por quê? Porque ela já é maior, e em sendo maior, ok? Embora reconheça aí que a parcela da doutrina controversa, não, alguém que é maior e emancipado, ainda assim necessitaria de autorização para casar? Me parece que não, né? A gente vê um posicionamento aí meio esquisito, mas veja que nada disso é objeto, ele foi inteligente, a questão é inteligente, ela não entrou nessa bola dividida, ela só está dizendo, olha, não há causa de impedimento, nem de suspensão, nem impeditiva nem suspensiva de casamento. É exatamente isso, ok? Evidentemente, em nenhuma hipótese haveria causa de impedimento, e a causa de suspensão só tem sentido se vingar a tutela. Como ele já alcançou a maioridade, como ele já se emancipou, perdão, não há que se falar em causa suspensiva de casamento. Tudo bem? Questão 59, questão também bem chatinha, jurisprudência já bastante antiga do STJ. O que ele faz? Ele pega aquela exigência lá do Código Civil, ok, do 1647, ele pega aquela exigência da outorga, aquela exigência ampla, a jurisprudência faz uma redução teleológica e vai dizer, olha, aqui tem uma lacuna oculta, não é para todo o título, ok? É só nos títulos inominados, né? Porque veja que loucura, né, senhores? Veja que loucura, começar a dar aval em cheque vai precisar, né? Veja, que loucura, né, senhores? Então, o que ele fez? Não, essa interpretação do Código Civil é bem restrita, só se aplica aos títulos atípicos ou inominados, ok? Felipe, mas não seria ineficaz o aval? Né? O Código Civil não fala em nulidade da outorga uxória. Se não tiver outorga uxória, o Código fala... Não é que é nulo, Felipe. O Código não fala isso. Não estaria errada a questão? Eu acho que é uma briga que você não, enfim, né? Se quiser recorrer disso, porque de fato ele seria anulável, né? 1649, não seria nulo. Okay? Mas ele diz que o juiz proferiu corretamente a seguinte sentença, né? Diante do exposto, considerado os declaro nulo, pelo código seria anulável, né? Então, enfim, mas ele diz que é corretamente. Não acho, portanto, embora haja um erro técnico aqui, não acho que vá dar para salvar essa questão, ok? Gabarito, portanto, título atípico.
Questão 60 também o pessoal errou, ok? O gabarito está correto, senhores. Por quê? Nesses casos aqui, você precisaria conhecer a jurisprudência do STJ. Portanto, de novo, senhores, né? Okay? Uma coisa pesadinha, ok? Evidentemente, todos nós conhecemos a vetusta súmula do STJ, que diz que nos casos de carona, né? O transporte desinteressado e simples cortesia, tem que haver culpa grave, não há dúvida, ele estava embriagado, não há dúvida que o rapaz, o Dário, responde, mas também o pai dele responde. A pessoa, mas é maior? Claro que é maior, não tem problema nenhum, mas a jurisprudência entende que se você empresta o carro, o proprietário também responde por atos culposos de terceiro, ok? Essa é a jurisprudência de ambas as turmas do STJ, ok? Veja, portanto, senhores, ele foi pesado, foi em jurisprudência em matéria de responsabilidade civil, tanto súmula como uma matéria que não está sumulada, mas que é bastante conhecida em matéria de jurisprudência do STJ, né? Uma posição bastante conhecida de ambas as turmas. Em resumo, senhores, eu achei uma prova difícil de direito civil, ela cobrou 3 questões que eu considero difícil para o nível de analista. Uma delas, de maneira até estaria claramente numa prova de magistratura, e seria uma questão que muitas pessoas iriam errar. Okay? E achei fico um pouco me causa alguma inquietude, alguma perplexidade, perceber questões sobre títulos de crédito, não é mesmo, numa prova de civil, e servidão, ok? Um pouco servidão, título de crédito e lei de locações nesse nível de dificuldade, ok? Realmente a prova surpreendeu, enfim, eu não esperava uma prova dessa, acredito, como a maioria dos colegas do direito privado. Tudo bem? Um forte abraço. Senhores, apenas para retificar, ouvindo o áudio sobre a questão ali da tutela, enfim, não ficou bem claro ali, ok? Apenas para dizer, é isso mesmo, então não há causa nem suspensiva, nem impeditiva de casamento. Por quê? Porque ele, por força do emprego público, por força do cargo público, ele se emancipou. Então, cai a tutela, não tem sentido a tutela. Eu me confundi ali, ficou um pouco confuso, eu não sei, mas Felipe, a questão foi inteligente, por quê? Porque, embora possa parecer o contrário, mas há uma doutrina aí bastante já minoritária, que aponta, olha, e se o camarada for emancipado e mesmo assim não chegar aos 18 anos, ok? Precisa haver autorização do juiz ou de alguém, evidentemente, que a esmagadora maioria da doutrina entende que não precisa, ok? Porque, claro, já está emancipado, ele não tem a idade núbil ainda, ele não alcançou os 18 anos, mas, ok, ele já está emancipado. Então, para a esmagadora maioria da doutrina, nesses casos, ele casa normalmente, como se tivesse 18 anos, tudo bem? Mas veja que essa controvérsia é desimportante para o caso concreto, porque ele não pergunta se ele pode casar, se ele vai precisar de autorização de um juiz para casar, nada disso é questionado. Ele só se limita a dizer, não há impedimento, nem causa de impedimento, nem causa impeditiva, nem causa suspensiva. E é de fato isso que acontece. Não há causa de impedimento, evidentemente, que não há causa de impedimento, e não há causa suspensiva. Por quê? Não há causa suspensiva porque a tutela cai na medida em que o indivíduo se emancipou por conta do cargo público. Tudo bem? Acho que resolvemos tudo, meus queridos. De novo, fica o meu registro, um pouco perplexo, uma prova bastante... Pensou temas que não são usuais e dentro deles ainda com questões bastante difíceis. Tudo bem? Forte abraço e até a próxima.